I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on July 20th, 2023. Olá, eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, gravado no dia 20 de julho de 2023. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live and you don't see the chat room, there's a link to it right above me there. I'd love to have your questions in chat. If you're listening after the fact, maybe on the YouTube instance or in the podcast audio, you can always send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. Convidamos especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilharem táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver assistindo a gente ao vivo, você pode clicar no link que está acima do Jim e ir para o YouTube. Lá você vai conseguir participar do chat, trazer suas informações, suas dúvidas, suas questões, participar do bate-papo. Se você estiver assistindo o episódio gravado e quiser falar com a gente, é só enviar um e-mail para coaching@gallup.com com as suas perguntas, sugestões e comentários. E não se esquece de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito e no YouTube com o botão assinar que fica aqui embaixo. Yuri Trafani is our host today, besides making me sound really good in Portuguese, and I mean really good. He is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, always great to be with you. Welcome back to Call to Coach. Thank you, Jim. It was a pleasure being with you in the summit and now continuing our journey through the strengths. And by the way, you sounds great in every language existing in the world. You're very kind. Speaking of the summit, our guest today, we got a chance to meet at the summit. We spent a lot of time together. You guys are going to have a great time together. Why don't you introduce him, and I will see you guys at the end. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar os seus talentos, ou então ajudar os seus coaches a usarem os seus talentos, transformarem os seus talentos em pontos fortes para que os seus coaches e você possam ser a melhor versão de vocês mesmos. E hoje, nessa jornada, a gente tem um convidado super especial, que é o Vini. Eu vou chamar ele de Vini, mas ele chama Vinícius Rios. Mas a gente é amigo há tempo suficiente para eu chamar o Vini de Vini. O Vinícius é responsável na Inner pela área comercial, é um gerente de produto do GGSC, na Inner. Ele já está com a gente aí há muitos anos. Antes disso, ele foi empreendedor e o Vini tem algumas qualidades extra aí. O Vini toca saxofone, é um músico de mão cheia. Eu devia ter pedido para o Vini trazer o saxofone para ele tocar um pouquinho aqui para a gente, mas eu esqueci. O Vini é formado em administração, tem pós-graduação na área de gestão e na área de marketing digital, é coach, formado, certificado pelo GGSC, e ele tem um talento que é um desafio para mim e que ele vai me ensinar um pouquinho mais a lidar com ele. Já conto para vocês por que ele é um desafio para mim, que é o talento adaptabilidade. Seja bem-vindo, Vini. Valeu, Yuri. Obrigado pelas palavras, pelo convite. A honra de estar aqui e poder compartilhar um pouco mais do meu adaptabilidade. Tocar agora o sax seria usar muito minha adaptabilidade, até porque eu estou sem treinar faz um pouquinho de tempo. Mas obrigado aí pela recepção.
Muito bom. Pessoal, a gente vai falar sobre o talento adaptabilidade. Vini, nem todo mundo que está assistindo a gente sabe exatamente o que é o adaptabilidade. É óbvio que os coaches de pontos fortes sabem, mas outras pessoas que estão chegando aí para conhecer a metodologia talvez não saibam. Então eu vou dizer qual é a definição da Gallup, a definição curta e oficial da Gallup para adaptabilidade. A Gallup diz o seguinte: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento adaptabilidade preferem aceitar as coisas conforme acontecem. Elas tendem a serem pessoas centradas no agora, que aceitam as coisas como as recebem e descobrem o futuro um dia de cada vez. Essa é a definição oficial. Ela ecoa aí para você, Vini? É isso aí? Demais, demais, demais. A minha vida inteira eu posso dizer que eu tive esse talento presente, mesmo sem saber, sem ter ideia de como era, mas quando a gente, como a gente brinca, né? Uma vez visto, jamais será desvisto. Uma vez que a gente aprende o nome dos talentos, consegue nomear e poder entender que essa característica é uma característica minha e poderia ser um superpoder, poderia ser algo que eu poderia usar intencionalmente no meu dia a dia, fez toda a diferença. Mas sim, total, me descreve total. Quando as pessoas leem o adaptabilidade e me olham, falam assim, parece que é com você que estão falando, de você que estão falando. Sim, é muito parecido comigo. Principalmente essa parte que fala de preferir descobrir o futuro um dia de cada vez. Tenho algumas dificuldades, por exemplo, de criar planos de muito longos, né, de longo prazo, porque eu gosto justamente dessa questão de você viver o dia hoje, você aproveitar o dia hoje, descobrir quais são as oportunidades de hoje. Então, descobrir que isso também pode ser bom, pode ser usado de uma maneira bom. Já usei muito da maneira ruim, mas hoje tenho conseguido usar bem produtivamente. Não, todos os talentos têm varandas e porões, né? E o fato do seu talento ter estado nos porões em algum momento não significa que ele não possa brilhar a maior parte do Uhum, tempo aí na varanda, né? uhum. E o Vini tem uma adaptabilidade tão grande que ele se dispôs a ser entrevistado no dia do aniversário dele. Ele podia, né, falar, pô, Yuri, vou fazer Então, outras coisas, hoje é dia do meu aniversário, mas hoje é o aniversário do Vini, no dia que a gente está gravando o programa, é aniversário do Vini. Parabéns pelo seu aniversário aí, Vini. Que obrigado, você continue obrigado. tão adaptável quanto sempre. Sim, e é uma Agora, data especial, não só por participar hoje aqui com vocês, por ser meu aniversário. Hoje está completando exatamente 6 anos que eu estou na Iner. Então, eu entrei na Iner no dia 20 de julho de 2017. Então, 6 anos de poxa, Iner também. Além de ser dia do amigo, então, combina muito com o meu perfil totalmente relacional ali, tudo azulzinho, né? O povo fala que eu sou Smurf, ter tudo azul nos top 5, quase nos top 10 ali, 6 nos top 10. Então, poxa, dia especial de todas as formas. que legal e que privilégio meu poder te entrevistar nesse dia. E conta pra gente aí, na prática, no trabalho, como é que esse talento se manifesta em você ou na tua vida pessoal também? Uhum. Como o nosso objetivo aqui é fazer as pessoas entenderem o talento, né? E depois a gente entender como usar. Conta pra gente aí algumas situações, algumas práticas, alguns hábitos que você tem que ilustrem a sua Uhum. manifestação do talento à adaptabilidade. Perfeito. O tema, para gente que está todo dia vivendo, né, café da manhã, almoço e janta, eu costumo dizer para o pessoal, porque não só na INE eu trabalho com a metodologia, mas em casa também. Eu até fiz uma brincadeira que eu sou casado com Comunhão Universal de Talentos com a minha esposa, porque ela também é coach certificada. Então a gente vive muito da metodologia. Para a gente é natural a gente entender e tal. Mas às vezes para a pessoa que está olhando de fora não entende muito o conceito e confunde até, a gente brinca, né? Confunde o português com o galopês. Ser adaptável num dia de hoje, ok, todo mundo entende, é você se adaptar, ser flexível às situações. Mas isso para quem tem o tema adaptabilidade, é o meu número 3, meu talento número 3, é uma coisa tão natural, né? Tão do meu dia a dia,
mas eu consigo percebê-la, assim, por exemplo, nas conversas que eu tenho com os meus clientes. Então, eu não atuo, não tem sobrado tempo para atuar tanto como coach, mas atendendo diversos coaches e profissionais aí da área de desenvolvimento humano, eu consigo ter essa flexibilidade de falar com as pessoas mais diferentes, com os assuntos mais diferentes, as idades, os cargos, as funções, sem me abalar. Para mim é algo normal. Estou falando com uma outra pessoa, estou criando relacionamento com outra pessoa. Então, o tema de talento, adaptabilidade, dentro do conceito da Gallup, dentro da metodologia da Gallup, sendo um tema de talento de construção de relacionamento, ele se manifesta muito para mim dessa forma. De eu ser flexível para falar com pessoas. Eu tanto posso falar com uma criança e brincar com uma criança, quanto eu posso falar com um senhor de 90 anos. Tenho vários amigos, inclusive já apresentei um deles pro Yuri uma vez, amigos de 90, de 100 anos aí, porque para mim é fácil trocar ideias ou criar vínculos com essas pessoas. Também tem um outro aspecto do adaptabilidade, que as pessoas entendem mais, que é a parte de você ser flexível para fazer as coisas. Então, além da parte relacional do talento, você executar as coisas de maneira adaptável, de maneira flexível. Isso, para mim, também se manifesta de uma maneira até insuportável para algumas pessoas que estão próximas, porque eu fico calmo, eu fico tranquilo diante das situações, eu não me estresso, eu mantenho a calma, porque eu sei que para resolver determinados problemas, eu preciso ter a cabeça tranquila e paciente ali para poder resolver aquilo. Então, isso também é uma característica minha. Tem gente que fala, nossa, você é calmo que até me estressa. Não precisa se estressar. deixa a parte calma comigo. É verdade. E Vini, olha que interessante, né? O que você trouxe para a gente agora enfatiza a questão da dinâmica dos talentos, né? A interação entre os talentos. Como você tem muitos talentos de relacionamento, o teu talento, a adaptabilidade, se manifesta muito fortemente nos relacionamentos, que é isso que você falou, né? Você conversa, interage e constrói vínculos com pessoas de todas as idades e de todos os tipos, né? É um exemplo muito nítido, né? Para quem está querendo entender um pouco mais sobre talentos, esse exemplo que o Vini trouxe enfatiza muito essa questão da dinâmica de talentos, né? E eu me lembro bem isso que você fala, fica à vontade. Não, e para mim ele se manifesta assim pelo conjunto, né? Você acabou de falar isso, mas o conjunto que eu tenho de talentos, para quem não acredita que eu sou um Smurf, meu relatório é quase tudo azulzinho e roxo aqui, então é muito focado em pessoas, eu sou muito relacional e também com a parte de execução muito forte, a parte mental e a parte de influência ali dos temas de talento são sempre os meus últimos ali, o que não me impede, por exemplo, de influenciar ou de pensar quando necessário, mas sempre pelo lado relacional, pelo lado de, beleza, como que eu vou aprender, por exemplo, me relacionando, como que eu vou influenciar me relacionando, então tem essa particularidade. É isso aí. E eu me lembro bem, Vini, quando no começo do teu trabalho aí na Inner, a gente pediu uma coisa para você, aí você estava fazendo, aí alguém pedia outra coisa, você parava de fazer e fazia outra. Aí alguém vinha pedir uma terceira, você parava a segunda e fazia a terceira, ou seja, você não se... A maior parte das pessoas se irrita com isso, né? Você não, você surfa a onda com tranquilidade, né? Sim, para mim é natural fazer isso. Tem um caso bem icônico que é o dia do meu casamento. Eu estava indo casar, era o dia do nosso casamento, eu e a Rebeca chegou por outro lado e tal. Eu cheguei no lugar onde seria a cerimônia, e quando eu estava saindo do carro para entrar lá no lugar onde ia ser o casamento, a cerimônia, meu tio sai carregando o DJ, um amigo nosso que ia ser o DJ da festa, carregando ele no colo, pingando sangue por todo o estacionamento, assim. Eu olhei no salão, parecia que tinha acontecido alguma briga, alguma coisa assim. Eu falei, o que aconteceu? Não, sai, vou levar ele para o hospital. Eu estava disposto a deixar o meu terno lá e ir para o hospital com o DJ. E alguém falou assim, escuta, é o seu casamento, você tem que ficar, deixa que as pessoas cuidam disso. Então, assim, é esse nível de... talvez ali potencializado pelo foco que eu tenho ali um pouco mais baixo, mas beleza, o que está acontecendo agora? O que vocês precisam agora? É isso? Bora lá, eu vou fazer. Hoje eu aprendi a domar melhor, né? A gente brinca que o talento é quase um cavalo selvagem. A gente tem que aprender a domar, a gente tem que colocar a sela, aprender como que vai conduzir esse cavalo. Mas o modo selvagem do meu adaptabilidade é esse. Quem chama primeiro tem minha atenção primeiro. É isso aí.
Muito bom. Agora, Vini, uma coisa é conhecer o talento. Eu acho que a gente falou um pouquinho para as pessoas conhecerem, refletirem sobre o que é o talento, adaptabilidade e como é que ele se manifesta em você. Outra coisa é amar, é gostar dos talentos, né? A gente sabe que a jornada do desenvolvimento dos talentos é learn, love and live, né? Então, o segundo aí que é love. Como é que é a tua relação com o seu talento, a adaptabilidade? Você gosta dele? Você aprendeu a Demais, conviver com demais, ele? Como é que é a tua relação com ele? É demais. paixão? É amor? O que é? Então, do meu lado é sempre paixão. Do lado das pessoas que estão em volta, às vezes rola, como eu falei, rola algum estresse. Porque as pessoas não entendiam isso como algo poderoso. Também, Uhum. como eu falei, porque eu estava usando de maneira errada. Mas para mim é amor total, porque me dá essa capacidade de improviso, de reagir. Eu estava conversando com a minha esposa, eu falei que eu sou muito reativo. Ela falou, não, você é responsivo. Reativo é mais algo de briga, e você que tem a harmonia número 1 não é nem um pouco de reativo nesse sentido, é muito responsivo. Ativação número 30 e tantos também, 32 no meu relatório. Então, geralmente eu preciso da faísca para que eu tenha a reação, para que eu faça a resposta. E isso eu gosto demais, porque quando tá todo mundo. Lembra do filme do Titanic? Tava todo mundo lá caindo, se afogando, não sei o que, pulando no mar, e tava o pessoal lá tocando, os músicos tocando, tocando violoncelo, tocando violino. Não é dessa forma improdutiva, apesar de que eles estavam ali tentando trazer calma, porque eles viram que o negócio já tinha ido, já estava afundando. Mas é de você trazer um pouco de calma para as pessoas pararem com caos e falar: escuta, tem saída, tem solução. E quando eu consigo fazer isso, para mim é fantástico. As pessoas falam: nossa, mas como que você fez? É só manter a calma. Mas para mim é fácil. Para as pessoas ao redor não é tão fácil assim. Então, eu amo demais por conta disso, por trazer essa flexibilidade, essa tranquilidade ao inesperado. A minha reação tranquila ao inesperado. E fora o fato de eu conseguir me encaixar nas diversas conversas. Eu não sou, por mais que eu sou relacional, eu não tenho, por exemplo, talento carisma, de gostar de conhecer um monte de gente. Eu sou muito restrito ali ao meu grupo de amigos, a minha família e tudo mais. Mas eu me dou bem com as pessoas com quem eu me relaciono. E isso também me ajuda a não ser um ermitão de ficar trancado no quarto, mas de conseguir socializar com as pessoas, justamente porque eu tenho um talento que me ajuda a ser flexível nas conversas. Perfeito. Agora, olha que interessante, né, Vini? Essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu elaborei junto com o Jim, com a Raquel, no começo do Call to Coach, né? Uhum. Para ser o roteiro aqui da nossa conversa, mas eu acho que ela foi feita para você, essa pergunta. A pergunta é a seguinte: como é que esse talento influenciou as suas escolhas pessoais e profissionais? Ou seja, de que forma o seu talento, a adaptabilidade, influenciou as suas escolhas profissionais? E você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque Uhum. os seus talentos tiveram um grande impacto na sua maneira de reler a sua carreira, não é isso? Total, total. Eu sempre fui eu tive autoestima pouco não, bem baixa, de não saber exatamente onde eu ia me encaixar, o que que eu queria. Demorei para aceitar que faculdade que eu ia fazer, tinha tentado algumas coisas. E aí quem não sabe o que fazer, vai fazer ADM, né? E tive a honra de fazer ADM e ter o Yuri como meu professor de marketing. E aquilo me acendeu um negócio, cara, gostei de marketing, quero fazer marketing, vou estudar marketing. E eu empreendia junto com a família, tinha uma empresa junto com meus irmãos, com os meus pais. Eu já estava querendo sair, já estava falando, cara, eu tenho que buscar meu caminho, eu tenho que buscar outras oportunidades. Marketing vai ser a minha saída. E na época eu nem lembrava que a Iner era uma empresa de treinamentos. Para mim era uma empresa de marketing. Então eu buscava, vira e mexe, eu buscava o Yuri como guru para me ajudar, para me dar dicas, até para me indicar cursos, né, do que fazer. E eu falei, cara, eu vou sair da empresa e eu vou voltar a estudar, vou estudar marketing. E falei pro Yuri, ó, tô indo estudar marketing, quero trabalhar com isso e tal, já com meus 33 anos. E aí eu vi que tinha dificuldade, porque ninguém aceitava um estagiário novinho, né, de 33 anos. Cara, Yuri, me ajuda, tal. O Yuri falou, não, vem trabalhar comigo. A minha proposta que eu fiz quando eu tirava aula lá na faculdade ainda está de pé. Vem trabalhar comigo. Você quer trabalhar com marketing? Ótimo. E aí eu cheguei na Iner,
pegando a Iner, a parte de marketing ali, reestruturando e tudo mais. Então eu tive que usar minha adaptabilidade para entender bastante, mas principalmente me relacionar com as pessoas me fez bem. E a gente estava assim, eu estava, né, ralando um tanto, mas não vendo sucesso naquilo, não vendo, não tendo retorno naquilo. E eu estava para pedir as contas, e aí nesse meio tempo, né, eu tenho conexão também, para mim as coisas não são nada por acaso. O Yuri já estava em conversas com a Gallup estava buscando um parceiro no Brasil para representá-los, e já estava ali costurando todos os contratos e tal. E aí a gente estava preparando algumas pessoas para atender, e por alguns motivos elas não estavam mais na equipe. E agora, quem que vai atender? A Gallup vai passar, a Iner vai passar a atender, a representar a Gallup no Brasil. O Yuri e o Ian estavam indo para os Estados Unidos assinar contrato e fechar os detalhes, e eu cuidando do marketing, cuidando do site novo, cuidando da marca nova, cuidando de um monte de coisa, reestruturando tudo. E aí, eis que o Yuri falou assim: Vini, me ajuda. Detalhe, quando eu entrei na INA em 20 de julho de 2017, o Yuri falou, você quer trabalhar no comercial? Porque ele já via essa parte minha comunicativa e tal, de saber me relacionar bem. Ele falou, você quer trabalhar no comercial? Eu falei, não quero comercial. E ele insistiu várias vezes, o Ian insistiu várias vezes. Eu falei, não quero comercial. Mas aí quando ele falou, me ajuda, ele apertou os botõezinhos, sabe cachorro, quando você assovia, ele já, opa, bora lá, vamos lá. A gente está indo para os Estados Unidos e vai começar a tocar o telefone, a Gallup vai anunciar que a Iner vai representá-los no Brasil. Você pode atender o telefone, você pode passar para as pessoas ali o que tem, o que é o curso, tal. Bora, vamos lá, eu já sei um pouco, já estava produzindo material. Primeiro atendimento que eu fiz foi a primeira venda. Então, assim, logo de cara, foi coincidência, né? Porque estava um tempo sem fazer curso e tal. O segundo atendimento não gerou venda no momento, mas gerou venda depois na turma 9. E aí foi caminhando e tal, até que chegou no final do ano, a gente descobriu que a Iner tinha sido a empresa que mais vendeu esse curso aqui no Brasil. E incrivelmente eu tinha sido uma das pessoas que mais vendeu no planeta. Isso depois se repetiu por mais 2, 3 anos ali, até a gente receber da própria Liz, que é a nossa parceira lá na Gallup, que a Iner continua sendo uma das empresas dos parceiros que mais venderam, e eu também estou sendo uma das pessoas responsáveis por esse movimento. Então, assim, adaptabilidade pura. No meio do processo, eu precisei aprender. Óbvio que eu tinha contato o tempo todo, conhecia, me relacionava, mas no meio do processo eu precisei aprender uma nova profissão, uma nova função, que era a área comercial. Em algum momento o Ian falou assim: e aí, marketing ou comercial? Eu falei, lógico que é comercial, porque aí eu vi justamente os meus talentos eu podendo usar os meus talentos diariamente. Marketing para mim virou muito matemarketing, né, Yuri? Que é a gente falar das publicações e ver quanto que teve de alcance. Cara, eu sou de pessoas, eu sou de gente, eu não sou de número. E aí fez muito mais sentido para mim essa função, justamente porque eu consigo usar todo dia os meus talentos, mas porque eu tenho essa facilidade agora de poder usar minha adaptabilidade dia a dia, conversando com as mais diferentes tipos de pessoas, diariamente, e podendo fazer isso bem, fazendo isso com excelência. Perfeito. É um caso típico, e eu acho que esse é um dos fatores que faz o Vinícius ser um profissional tão persuasivo, é porque ele viveu isso na pele dele, né? Ele viu o quanto se apoiar nos próprios talentos fez dele ser uma pessoa mais produtiva, mais feliz, né? E eu acho incrível essa história de você poder usar o seu talento, a adaptabilidade todo dia, falando com pessoas diferentes, usando abordagens diferentes, falando a língua de cada pessoa, né? Então, desde pessoas muito jovens até pessoas mais sêniores, desde coaches até líderes, né? Então, e você consegue ser útil para todos eles. Que legal, Vini. Vini, vamos testar aí o seu adaptabilidade. A Mirella te colocando uma situação aqui. Vini, conta um caso de sufoco que o talento adaptabilidade te ajudou. Teve algum sufoco que Cara, você de sufoco? precisou rebolar um pouco para... Vários. Então Vários. conta aí. Eu me lembro de um assim que vem claramente. Rebeca na Inglaterra, liderando um time, um grupo de alunos num intercâmbio, e eu no Brasil, com a nossa filha mais nova. A gente conversava todo dia, e aí eis que um dia a gente estava conversando, 3, 4 horas de diferença no período que ela estava lá, de fuso, né, diferença de fuso. Então, para a gente aqui era tipo 8 horas da noite, para ela já era quase meia-noite lá.
E a gente conversando, em algum momento ela gravou um áudio que eu entendi, eu tô com um problema. Parênteses, a Rebeca ela teve uns casos de desmaio e tal, síndrome do vaso vagal e tal. E aí, fecha parênteses, quando ela falou, eu tô com problema, desligou o celular, eu falei assim, o que que tá acontecendo? E ela não respondia. O que que tá acontecendo? E ela não respondia. Liguei, ela não respondia. Mandava mensagem, nada. Falei, cara, ela passou mal, ela desmaiou e ela tava lá no meio do lugar, do hotel onde eles estavam ficando lá com todos os 30 alunos, sei lá quantos alunos que eles tinham. Ela era responsável e ela tinha desmaiado. Eu tô com problema e desmaiou, na minha cabeça, né? E aí eu peguei o áudio, mandei pro meu cunhado que trabalhava na embaixada britânica, falei, Jimmy, escuta isso aqui. Não falei nada. Ele falou, é a Rebeca? Eu falei, é a Rebeca. Ela tá com problema? Eu falei, exatamente, foi o que eu entendi. Mas o que ela tem? Eu falei, não sei, ela não responde. E papo vai, papo vem, eu falei, eu preciso ajudar ela de algum jeito. Eu consegui com o Jimmy, o Dimitrios, meu cunhado, na época não, ainda meu cunhado, mas na época ele trabalhava no consulado britânico, e ele conseguiu o telefone do lugar lá, do condado onde ela estava, da polícia britânica, e falou assim, cara, tenta ligar. E eu daqui do Brasil liguei para a polícia britânica para falar, escuta, minha esposa está lá na escola X, ela teve um problema, acho que ela desmaiou, ela tem vários alunos lá sobre a responsabilidade dela, eu preciso que vocês vão lá checar se acontecer alguma coisa. Isso assim, passou 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e nada dela responder, e eu ligando e mandando mensagem, nada. Aí daqui a pouco ela acordou, porque ela desmaiou de dormir, de cansaço, acordou, viu que a luz estava acesa, e bem no momento eu liguei e ela atendeu. O que foi? O que está acontecendo? Eu falei, o que aconteceu? Eu digo eu. Você tá bem? Você passou mal? Eu falei, não, eu tô dormindo. Mas como você tá dormindo? Você mandou um áudio falando que tá com problema. Eu tô mandando a polícia britânica ir atrás de você, porque você passou mal, eu não sabia para quem ligar. O quê? E aí virou um Deus nos acuda, porque eu acionei a polícia britânica para ir lá na escola, no hotel lá onde eles estavam, para tentar salvar ela de alguma forma. E aí, no fim das contas, falou: pelo amor de Deus, liga, porque senão eu vou ser extraditada. Enfim, resumo da ópera. Consegui falar com a polícia britânica, com o meu inglês ali, à época, bem mequetrefe, fazer com que eles se mobilizassem, depois, na hora de ligar para eles, falar: tá tudo bem, foi só um mal entendido, porque ela falou que o meu tá com problema, o meu celular tá com problema, eu não conseguia ligar para ela. Então, um mal entendido ali, que me fez, num momento de sufoco, correr e tentar salvar a vida da minha esposa, que a princípio para mim estava em perigo, né? Mas hoje é história para contar, mas na hora foi uma coisa bem cabeluda. O Ariano Suassuna diz que tudo que é bom de viver é ruim de contar. E tudo Uhum. que é ruim de viver é bom de contar. É isso, né? Na Essa é hora uma das foi coisas. ruim, mas é interessante a história, né? Apesar de ter sido tensa no momento. E eu vi Uhum. várias adaptabilidades aí, né? Se você Sim. ligar para o seu cunhado, você falar inglês com a polícia, sendo que você não falava tão bem inglês naquela Explicar para época, a polícia, né? como assim? Sua esposa está aqui, você está no Brasil com a sua filha, aconteceu alguma coisa? E numa época, isso foi em 2018, acho, não, 2017, que foi justamente quando eu estava entrando na Índia. Teve atentados à bomba e tudo mais, então eles estavam bem, assim, preocupados com algumas coisas, mas foi isso. Eu tive que me virar com o que eu tinha. Eu brinquei, eu fiz um vídeo, até a gente, nas publicações, eu falei assim, olha, eu gosto muito do MacGyver. E era bem isso, né? O MacGyver ele tinha que resolver os BOs que apareciam lá, sempre com a fineza, sempre com a calma, a tranquilidade dele. E eu gostava muito, isso foi na década de 80, quando eu nasci ali, assistia aquilo lá e falava, nossa, eu gosto demais. Hoje eu entendo por que eu gostava do MacGyver, né? Essa calma, essa tranquilidade para desarmar uma bomba apenas com clips, com a tampa da caneta ali. Cara, para mim isso era fantástico. O que eu tenho de recurso? É isso? Vamos a isso. Então, a adaptabilidade salva vidas ou pretensiosamente salva vidas de vez em quando, como foi esse caso. Então, agora salva a Rebeca. Ela colocou uma pergunta aqui que eu vou gostar de saber, porque eu também tenho um desafio aqui em casa parecido com o dela. Qual dica você daria para uma pessoa como eu, com adaptabilidade 34? O meu é 32, mas o dela é 34 e, olha, capricha nessa resposta, porque tudo que você disser será usado a seu favor ou contra você. Ou Vamos contra. lá. Não, eu já fiz isso e o Yuri também já fez. Se case com uma pessoa que tem adaptabilidade. Eu sou casado com a Rebeca, ela tem 34, no 34º, para mim é o terceiro. Mas, fora isso,
a gente sempre fala sobre ser e fazer, né? Eu sou adaptabilidade, eu tenho esse talento, para mim é natural eu agir dessa forma, eu reagir com aquilo que acontece, e isso não dá para fazer, não dá para simular, não dá para você pegar a Rebeca, por exemplo, que tem lá no 34º dela, e ela tentar emular isso. Vou dar um exemplo, na pandemia, a gente tinha acabado de se mudar para Campinas, porque eu estava trabalhando à distância ainda, fazendo, e na estrada, não gostava disso, e aí eu falei, vamos mudar para Campinas. Mudamos, resumo da ópera, mudamos para Campinas, e começou a pandemia. A gente estava num apartamento lá de menos de 80 metros, ela professora dando aula para 2 colégios diferentes, com um monte de aluno diferente, eu começando com esse negócio da área comercial, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo, enquanto uma pandemia dizimava um monte de gente ao redor do planeta. E aí a gente falou, cara, a gente não pode ficar aqui no apartamento porque a gente não tem nem suporte para ficar com as meninas, 2 filhas, uma de 1 ano aprendendo a andar, outra de 6 anos em fase de alfabetização, todo mundo tendo aula online, etc. Falei, vamos pegar o carro, vamos para São João da Boa Vista, onde o Yuri mora, onde eu morei a vida inteira lá também. E aí a gente acabou voltando para casa da minha sogra. A nossa casa já estava alugada, não tinha para onde voltar. Falei, sogra, aceita a gente aí. E aí a gente ficou na parte, no fundo da casa dela, numa edícula lá, ficamos 8 meses na casa dela. Para mim, aquilo foi tranquilo. A gente estava dormindo no chão, a gente se virou com o que tinha ali, e a gente cada dia melhorava uma coisa, enquanto a gente estava no processo de mudar, por exemplo, né, de adaptar o GGSC do presencial para o online, as vendas do que era para ser do presencial para o online, a minha esposa ajudando ela já brilhando ali com as aulas online, porque ela já tinha esse conhecimento e tal, mas tendo que ajudar vários professores que ainda estavam na fase de lousa e tal. Cara, para mim foi tranquilo, e ela estava desesperada, e eu tinha esse poder de acalmá-la, né, de chegar e falar, calma, você precisa adaptar, não à força, mas o que você precisa fazer agora? Ah, eu preciso fazer. Então, o fato de eu ter adaptabilidade, estar perto dela, facilitou muito para ela e para a gente ali naquele contexto, justamente porque eu conseguia trazer essa calma no meio do caos, essa tranquilidade no meio do caos e perceber saídas, porque quando a gente está no estresse ali, geralmente a gente sai batendo cabeça, a gente não vê o que está acontecendo. Então, quando você para, respira, você consegue ver saídas, nisso eu ajudei bastante. Agora, não dá para desfazer casamentos se você não tem alguém com talento, adaptabilidade do seu lado. A minha dica é no que você precisa se adaptar, no que você precisa ser flexível. É com o seu trabalho, é com seus horários, e aí veja quais são os talentos que você tem dominantes para tentar te ajudar nesse sentido, para ser flexível, ou para fazer flexibilidade mesmo sem ser flexível. Beleza. Rebeca, se você tiver um tempinho, tiver algum insight aí, escreve aí, então, qual é o talento que você usa para agir com a adaptabilidade, ou tentar agir com a adaptabilidade, mesmo não tendo talento adaptabilidade. Muito legal. Vini, conta aí pra gente, tem alguma história, você já contou algumas, tem alguma outra que você gostaria de contar, que você usou o talento adaptabilidade intencionalmente para fazer a diferença? Tem alguma situação onde o seu talento adaptabilidade, para as pessoas poderem visualizar, legal, esse é o talento adaptabilidade em ação. Você lembra de alguma situação em que o seu talento adaptabilidade fez a diferença? Diariamente, como eu falei, eu consigo usar o meu adaptabilidade. A gente trabalha, e eu posso falar da parte comercial, fazendo um paralelo aí com a função de coach, né, que eu sou formado também, mas não consigo exercer tanto, mas que a nossa audiência aí usa, né, e trabalha com isso. Uma das coisas que a gente faz na Inner não é vender, não é tentar empurrar um produto, mas fazer uma venda consultiva. E a venda consultiva, a maior característica dela talvez seja ouvir a pessoa, para poder entender qual que é a dor dela, qual que é a demanda dela, tentar oferecer soluções, se você as tiver, para que se adeque ali com a necessidade dessa pessoa. Isso abre um leque de possibilidades gigantesco, porque você vai chegar numa reunião, a pessoa não manda um briefing, olha, eu vou falar disso na reunião. A gente chega sabendo quem é a pessoa, às vezes sabendo de que empresa ela é, qual a função dela.
dá para dar uma estudada, dá para investigar no sentido de tentar entender melhor a pessoa, mas você nunca sabe qual que é a demanda dela. Então, quando chega na conversa, a primeira coisa que eu faço, depois de me apresentar e de apresentar a equipe que estiver comigo e tal, é falar, me conta sobre você, o que você tem, qual que é a sua dor, qual que é a tua demanda, o que você precisa mudar nesse momento, e eu vou escutando, eu vou anotando, para depois eu pegar tudo que eu tenho de repertório, e aí é uma das coisas que me ajuda no meu dia a dia, é ter esse repertório para poder ajudar essa pessoa, para poder minimamente chegar ali na solução que ela precisa. Às vezes até de falar, escuta, o que você precisa não é isso. Aconteceu um caso desses, né, numa pessoa que buscou a gente, causos que o Ian fala que eu tenho que escrever um livro dos clientes que chegam para a gente, de uma moça que estava desconfiada que o marido estava traindo e ligou para a gente achando que era uma outra empresa, e no fim das contas ela tentou se passar por uma cliente e tal, e eu fui lá tentando atender, no fim das contas eu estava dando conselho amoroso para ela. Como que eu ia saber que essa mulher estava achando que o marido estava traindo e tal, e ela trocou a Inner por uma outra letra lá, que era o nome da outra empresa, enfim, mas caiu no meu colo ali para resolver, eu tinha que resolver. Então, assim, ouça a pessoa que está ali e tenta. Porque você nunca sabe o que vai partir. Só que se você não tiver a contrapartida, né, o repertório que eu falo de você trazer para a mesa ali aquilo que vai ajudar a pessoa, aí também não vai ser, beleza, te ouvi, tá, e daí? Então, diariamente eu tenho essa oportunidade de fazer isso, e é basicamente o que os coaches fazem. Chegam numa sessão de coaching com um coach, sem saber exatamente qual é o problema, qual que é o desafio que esse coach tem, que essa coach tem, e ali, a partir dali, entender o perfil da pessoa, criar hipóteses e tal, mas conduzir a conversa de acordo com o que o coach quer, não com o que o coach quer. Então, você tem que ter esse jogo de cintura também, e usar isso no jogo, no caminho ali que você vai trilhar junto com o seu cliente. Então, são coisas que, apesar de distintas, tem ali um pouco de similaridade nessa questão de ouvir bastante e reagir, né, e responder aquilo que a pessoa está buscando. Deixar um pouco de lado aquilo que eu gostaria de impor para ela, porque não é o que eu quero, mas sim o que a pessoa está querendo, e aí é tentar ajudá-la nessa questão específica. Agora, Vini, eu acho você um caso icônico mesmo da capacidade de usar os talentos e confirmar a frase, né, que pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes, né? Se as pessoas olham para os teus talentos e te conhecem, talvez achem assim, poxa, o Vini não é agressivo o suficiente, né, para o arquétipo de um bom profissional do comercial, e você é um dos melhores que eu conheci na área comercial, usando os seus talentos, né? Porque, e eu acho que o grande mérito seu é conseguir entender o outro lado e querer genuinamente ajudar e ir se adaptando ao outro, e dessa forma poder ser útil, né? Você personifica a forma mais altruísta de venda possível, né? E com isso vem conseguindo fazer tanto sucesso, né? Olha aí. Tenho a honra de fazer isso todo dia, então para mim é um prazer. E é o que a gente fala, não é só o cliente, né? A gente tem que atender todos os players ali. Eu tenho um diretor, o Ian, que já falou inclusive sobre esse tema de talento, que o talento dele é competição. Meu competição está lá embaixo também. Como que eu me adapto à competição, à vontade do Ian de vamos ganhar e tal, sem tendo esse talento tão baixo. Então, até nisso eu tenho que me adaptar para poder atender todos os lados, atender o cliente, mas também atender meu diretor, atender minha equipe. Então, tem que ter jogo de cintura. Para mim é fácil. Legal. Falando em usar um talento para lidar com outro, veio a resposta da Rebeca aí. Eu uso o meu estudioso para aprender como posso me adaptar, ou meu ativação para pensar como estou fazendo algo novo e não me adaptando, mas no caso preciso muito do Vini. Tá aí, no Vini. Caos. No caos. Boa, no li errado. Ela brinca que eu amo um caos. Às vezes eu crio o meu próprio caos para poder usar a minha adaptabilidade quando não tem. É verdade, é verdade. E aí, ó, chovendo pergunta aí para você. A Vanessa perguntando, Vini, quais são os outros temas de talentos que são bons parceiros para você juntar com seu adaptabilidade, né? A Raquel já tinha perguntado algo semelhante, né? Você costuma combinar esse talento adaptabilidade com algum outro
Vini? Oi, te escuto agora. Deu uma leve. Caiu um pouco? Sorte Caiu. que você tem adaptabilidade e nem Para mim estressou. tá tudo. Nem estressei, para mim tá tudo tranquilo. Mas eu ouvi a pergunta inteira, mas depois travou aqui para mim. Bora lá. Parceiros que eu uso, os talentos que eu uso junto com o meu adaptabilidade, dentro dos meus 10 aqui, depende da situação, obviamente, mas o que eu trago bastante é a minha organização. Meu primeiro talento de pensamento estratégico é o meu 12º ou 13º, que é o input. O 12º, que eu sempre gostei de colecionar, mas nada que fosse algo, nossa, eu quero colecionar, assim como o Yuri tem não uma ânsia, né, mas essa vontade de adquirir coisas, conhecimento e tudo mais. Mas é o meu primeiro tema de talento, e eu uso um pouco dele junto com minha organização, por exemplo, para poder saber, no meio do caos, quais são as ferramentas, quais são os recursos que eu tenho à minha disposição. Então, eu falei agora há pouco aqui de venda consultiva ou de atender o seu coach, de acordo com a necessidade dessa pessoa. Mas como você vai fazer isso se você não tiver um repertório, se você não tiver ciência das armas ou das ferramentas que você tem à sua disposição? Então, para mim, talvez o que eu use bastante ali seja a minha organização, que é eu ter ciência das coisas que estão ao meu redor. Quando eu chego, meu estratégico é o último, eu não sou pessoa de fazer planos, mas quando eu chego num ambiente, por exemplo, se eu for no cinema com as minhas filhas, eu chego, eu já sei onde estão as saídas de emergência, eu sei onde estão os extintores. Por quê? Vai que precisa, tomara Deus que não, mas vai que precisa correr por alguma emergência, eu sei para onde correr. E isso eu só consigo fazer se eu tiver ciência dos recursos à minha disposição. Então, a duplinha que eu uso muito, muito, muito é a organização e até o meu input ali em 12º. Mas, dependendo do caso, por exemplo, um atendimento com um cliente, minha empatia, meu sexto talento é empatia. Eu escuto muito da pessoa para poder me adaptar àquilo, aquele sentimento, aquela dor, ou aquela necessidade que ela tenha. Então, o meu lado empático ali vai muito forte. O meu talento restauração, quando é para consertar coisas, a Rebeca às vezes ela vem com algumas questões para mim, e mulher às vezes só quer desabafar, não, só quer desabafar, deixa só eu chorar e tal, e eu já chego querendo resolver, ela fala, não é para resolver agora é só para me ouvir, deixar eu desabafar e depois a gente tenta consertar. Mas para mim é automático, eu trago meu restauração, que é meu 8º talento, e aí eu já harmonia em primeiro, né? Então eu tento solucionar conflito ali, trazer harmonia também para esse caos, junto com adaptabilidade, junto com restauração. Então eu tento consertar as coisas ali imediatamente, o mais rápido possível, para que aquilo se conserte, para que aquilo corra o percurso que tem que correr o mais rápido possível. Então, assim, depende da situação. Talvez eu acho que a palavra depende para adaptabilidade talvez seja a melhor palavra possível, porque depende. O que está vindo? O que está vindo agora de situação? Qual que é a demanda agora? Então, dependendo dela, eu vou lançar a mão, e quando eu não tiver algum talento que a situação demanda, aí eu sempre vou terceirizar e trazer gente para me ajudar com aquilo que for específico. Mas que eu uso organização, restauração, meu input e também ali um pouco do empatia. Agora, olha que interessante, né, Vini? A dinâmica de talentos aparecendo a todo instante, né? Quando você contou o exemplo de você e suas filhas no cinema, você não planeja até existirem vidas importantes para você em risco, de alguma forma, ainda que remota. Crença número 4. Então, são valores muito caros para mim, né? Então, olha só, você não planeja, mas quando você vê outras pessoas por quem você tem apreço numa situação de risco absolutamente hipotético, ainda que longínquo, você planeja, né? Então, mas não o planejamento é diferente, não é aquele planejamento de quem tem o talento estratégico, né? De quem vai construir um plano ABC com meses de antecedência. O meu é quase que instantâneo. Por isso que ele é muito responsivo, muito reativo, porque eu preciso da coisa que está chegando, do input que está chegando ali, para eu poder responder àquela situação. Mas tendo ciência sempre do que está ao meu redor para poder usar. Vai chegar um bicho correndo atrás de mim,
Eu não tenho uma escopeta para me defender. Tá, o que eu tenho ao meu lado? Eu tenho uma pedra, eu tenho, sei lá, um sapato, alguma coisa eu vou usar, mas eu tenho que ter ciência daquilo que está ao meu redor para poder, como a gente brincou, né? A palavra thrive, não tem thrive em português, é uma tradução tão perfeita, a gente brincou de thrivar, né? Então, para eu thrivar com a minha adaptabilidade, eu preciso ter ciência do que está ao meu redor. Perfeito. E aí eu enfatizo, tem gente envolvida no teu planejamento. Você planeja Sempre. pelas pessoas, Pelas né? pessoas, pelas pessoas. Que é o Não é por fato. ideias, não é por ideologias, não é por funções ou por execução de alguma coisa, são pelas pessoas. Agora, ajuda a Nancy aí nessa reflexão dela, Prazer. como é que ajuda um coach, porque você tem o adaptabilidade, né? Então, a Nancy está tentando usar a sua vivência como adaptabilidade para planejar, né? Então, assim, você tem um coach que tem adaptabilidade alta e você quer que ele planeje, né? Você falou dos outros talentos, talvez uma solução passe por identificar outros talentos. Alguma outra dica Eu vou de falar como ajudar alguém? dos meus talentos ali. Meu conexão número 2, né? Então eu consigo fazer pontes, fazer link entre as coisas ao meu redor, entre as pessoas ao meu redor. E eu preciso, meu estratégico é o meu último, mas eu preciso me planejar, eu tenho que pelo menos planejar 1 ano, 2 anos, profissionalmente falando, e também pensando na vida da família e tal. Quando eu preciso planejar, geralmente eu uso meu conexão, porque aí eu vou fazer esses links com as tarefas, com as pessoas, com as coisas que eu preciso ali para poder planejar. Se na hora eu vou usar ou não, aí minha adaptabilidade que vai decidir na hora junto com a organização. Mas eu diria justamente isso, Nancy. Pergunta para essa pessoa, ou olha para essa pessoa, os talentos que ela tem, o que daria para ela um pouquinho de previsibilidade, porque o adaptabilidade, o que a gente tem, o que eu tenho de mais dificuldade, é justamente essa visão futura, essa visão do que vai acontecer ainda. Nada, para mim é o que está acontecendo agora. O que vai acontecer agora? O que a gente vai comer na janta agora? Não o que a gente vai preparar na ceia do Natal, que está distante ainda, né? Mesmo que já está chegando o fim do ano. Então, assim, o que ela tem de talentos que ajude a trazer um pouco de previsibilidade para o que ela tem que planejar. Se é planejar um projeto, se é planejar um evento, alguma coisa assim, tá, quais talentos ela tem que podem auxiliá-la justamente nessa questão. E usar esses talentos intencionalmente com a função de planejar, né? Com o intuito de planejar, mesmo tendo um talento ali que é pro agora, né? Muito voltado pro agora. Perfeito, perfeito. Agora, Vini, saca lá o seu input em 13º, eu vou usar o meu input em primeiro para fazer a pergunta aí, né? Alguma técnica, alguma ferramenta, algum livro, alguma dica, algum filme, algum conhecimento que a pessoa possa adicionar para desenvolver esse talento, para alavancar o uso desse talento? Tem alguma leitura, por isso eu falei do input, tem alguma leitura, tem algum filme, tem alguma ferramenta que você acha que alguém pode usar para alavancar o talento ou adaptabilidade? Sim, eu acho que talvez método, para quem tem adaptabilidade, uma das coisas que a gente precisa é método, por exemplo, de gestão de tempo. Então, eu tenho tentado aprender um pouco mais sobre gerenciar melhor o meu tempo, porque as coisas não tem que pensar o tempo. O Yuri me ensinou justamente isso, né? A gente tem que planejar com o mínimo de distância ali, que a gente consiga ver que está chegando, mas não tão rápido assim que vai acontecer amanhã. Então, assim, uma das coisas que eu tenho trazido aqui para o meu conhecimento é técnicas de gestão do tempo. O Yuri me ensinou uma coisa fantástica, porque se planejar para mim, e respondendo também um pouco do coach aí da Nancy, se planejamento é uma coisa difícil, eu tenho que deixar na minha agenda espaços para que esses caos, para que esses momentos de caos aconteçam. Então, o Yuri me ensinou uma técnica, por exemplo, do buffer, né? De eu ter um buffer ali onde eu não vou resolver na hora, eu não vou reagir imediatamente, mas eu vou deixar ali cozinhar, nem que seja 1 hora, nem que seja 2 horas, ou que seja 15 minutos, não sei, mas eu vou deixar ali um pouquinho para poder resolver na hora certa e trazer prioridade para as coisas, né? Então, nunca perder de vista o que é prioritário. Então, talvez um pouquinho de técnica de gestão de tempo seja importante. Agora, o que eu gosto, o que eu faço no meu dia a dia, que me estimula com a minha adaptabilidade,
jazz, escutar jazz, porque ele traz justamente, você tem ali acordes que já são pré-definidos, você tem ali uma estrutura musical que já é pré-definida, só que você tem uma linha melódica que você pode fazer o que você quiser dentro ali da partitura. Então, ouvir jazz para mim, ele me abre a cabeça até para eu criar melhor, para eu poder ter mais saber como usufruir melhor desse espaço, né? No momento eu não agir sempre do mesmo jeito, mas eu ter respostas mais criativas quando as situações acontecerem. E eu amo humor, né? E humoristas e tudo mais. O Yuri também curte Igor Guimarães. O cara é louco, ele traz umas coisas mais absurdas ali. Você tenta acompanhar qual que é a linha que ele está trazendo, e ele vai trazer sempre alguma coisa muito inesperada. Então, eu gosto de me abastecer quando eu assisto humor, por exemplo, o pessoal dos Barbixas, né, que tem lá o espetáculo de improviso. Toda vez que tem a oportunidade eu vou, porque mostra justamente que com técnicas e com ferramentas, com preparo, você consegue improvisar melhor, você consegue trazer respostas mais criativas e mais efetivas no momento ali. A gente vai agir de qualquer forma, quem tem adaptabilidade vai reagir de alguma forma, mas você pode melhorar essa sua reação, o melhor aproveitamento dos recursos ao seu redor, se você tiver como melhorar a sua percepção das coisas. Então, gosto bastante de jazz, porque traz essa imprevisibilidade das coisas, e também do espetáculos de improviso, de humor de improviso, que me ajuda também bastante nisso. Agora, dicas de leitura, por favor, Yuri Trafani é quem vai trazer, e depois eu tenho que pegar mais coisas com ele. Legal, então depois a gente pega. A Rebeca tem uma esposa do Vini, que ele já comentou aí, tem uma série muito legal no Instagram dela, que às vezes eu contribuo, que dá dicas por talento. Eu não me lembro, depois a Rebeca me fala se a gente já falou sobre adaptabilidade, senão a gente vai falar aí para pensar em algumas dicas pro Vini aí. Agora, só uma curiosidade, essa sessão de jazz mais estruturada, é isso que é a Jam Session, Vini? Jam Session é você juntar um pessoal e tocar. É você improvisar ali, e aí sim, você não tem partituras prontas e tudo mais. Que nota que a gente vai. Que tonalidade a gente vai seguir? A gente vai seguir nessa tonalidade, e aí você vai caminhando. Então as Jam Sessions, elas são mais, ou as gigs, né? Você juntar um pessoal ali e tocar sem muito direcionamento. É muito adaptabilidade, né? Muito vamos descobrir o que vai acontecer agora, e às vezes uma pessoa toca uma nota diferente, todo mundo fala, opa, vamos para esse lado. E aí você testa ali justamente a capacidade dos músicos de improvisar em cima dessas harmonias todas rebuscadas ali. Bom, Vini, eu vou precisar nascer de novo para entender essa língua de tons e notas e oitavas, né? Às vezes não precisa nem entender, é só curtir, só senta. Eu acho melhor assim, eu vou só curtir então, porque isso não faz parte das minhas competências, né? E só não é um ponto fraco, porque eu não vivo disso, né? Senão seria um ponto fraco. Senão seria um ponto fraco. É isso aí. Bom, Vini, conversa excelente que fluiu em ondas diferentes ao sabor do seu adaptabilidade. Foi muito legal conversar com você. E aí vamos chamar o Jim para a gente encerrar. Jim, are you there, man? I am indeed. It's good to be back. Nice job. Great. Did you got what happened with your Portuguese that you try to say that you didn't understand? I do not have, but I did read the translator. I've got a question, Vinny, for you. I think sometimes people see adaptability as a lack of planning. Like you mentioned, you were talking about how you like chaos. You like to create chaos, right? Mm-hmm. In that. And yet, some people think that adaptability is all about not planning. And I actually think in some regards, it's about over planning. It's being ready for anything because you can go in any direction, right? So I think for some folks, it may be more planning. My son, Josh, my middle son, has no adaptability number one, and I mistook it for laziness because I would ask him, "What do you want to do?" And he would say, "I don't care." And I thought he was just being lazy, right? Until I understood he had adaptability, I didn't realize he was ready for anything. He was prepared to be able to do whatever.
Has your adaptability ever been mistaken for lack of preparation or lack of planning? And I know that's a long question, Yuri. Do your best to summarize that for me, if you could. Yeah, I'll do it. Pessoal, não, sensacional a pergunta do Jim, como todas que ele faz. O Jim primeiro disse que a maior parte das pessoas acha que adaptabilidade é sobre não planejar, ou tem a ver com nunca planejar. E ele diz que talvez uma perspectiva diferente é um planejamento muito mais amplo, porque a pessoa está preparada para tudo. Ele dá até exemplo do filho dele, que é o Josh, que ele durante um tempo achou que era preguiça do Josh, porque ele perguntava o que você quer fazer, ele falava, sei lá, qualquer coisa. E aí ele perguntou para o Vini se o Vini, as pessoas já confundiram, ele já sentiu de alguma forma que as pessoas estavam achando que ele era, sei lá, preguiçoso ou um mau planejador por causa disso. Sim, demais, demais. Quando a gente fala de varandas e porões dos talentos, a gente fala justamente se a gente está usando bem ou se a gente está usando mal algo que é neutro, né? Então, aquilo é neutro até que você faça um bom ou um mau uso daquilo. Quando você não tem qualquer tipo de lugar para utilizar esse talento ou oportunidade de utilizar esse talento, é sim visto, e eu fui visto muitas vezes como alguém preguiçoso, como alguém tranquilo até demais, calmo demais, no sentido pejorativo da palavra. Mas às vezes eu senti que faltava estímulo, porque eu reajo com estímulo, eu respondo com estímulo. E é algo que eu já percebi, e fazer o assessment e descobrir que minha ativação é 32º, me deu inclusive uma tranquilidade, tirou um peso das minhas costas, de que eu tinha que trazer esse estímulo o tempo todo. Não, eu sou responsivo. A situação vai acontecer, e essa situação, quando a gente olha para o mundo caótico do jeito que é hoje, né, o tal do mundo VUCA, que já nem é mais VUCA, agora é Bunny, e já não é mais Bunny, porque muda bastante, né? Quando a gente olha para esse mundo, as pessoas que conseguem responder melhor a essas situações são pessoas bem vistas. Então, talvez é só questão de saber como fazer a ignição, fazer a fagulha que vai acender essa pessoa, para poder saber como que ela vai reagir, e estimulá-la a buscar jeitos melhores de reagir, a estimulá-la a buscar formas talvez mais, sei lá, criativas, formas mais efetivas de reagir a determinadas situações. Eu acho que talvez uma das coisas, eu estava falando isso inclusive com uma cliente ontem, quando a gente olha para os talentos, para os temas de talentos, ou para os domínios especificamente, é fácil a gente mensurar coisas que são dos talentos de execução, é fácil a gente mensurar coisas que são de pensamento, quantos livros eu li, quantas ideias eu consegui criar e tudo mais, é fácil, eu faço uma lista. Quantas pessoas para quantas pessoas eu falei, então, falando de influência, quantas pessoas eu lidero, mas quando você fala do tema dos domínios de construção de relacionamento, é difícil mensurar. A gente mais que sente, é algo que não tem muita explicação. Então, é uma das coisas que a gente tem buscado, inclusive, é como que a gente mensura empatia. Como que a gente mensura relacionamento? Quão profundo é você se relacionar com alguém? Então, é algo meio difícil. O que eu diria justamente para ajudar essas pessoas que são vistas como preguiçosas, como pessoas ali que não têm planejamento, é justamente, beleza, como que eu te estimulo a usar isso? Porque é um talento, é um superpoder, mas como que eu te estimulo? Pergunta para ela, o que te faz mexer? É um determinado valor? É sua família? Para mim é minha família. É alguma ideologia? É alguma ideia? Não sei, mas pergunte para a pessoa o que vai fazer, qual que vai ser a fagulha que vai ajudar ela a reagir, a responder. E aí depois é só ver o melhor jeito de conduzir. Uma das figuras que a gente fala que tem adaptabilidade é o Bruce Lee. Você olharia para o Bruce Lee e falaria, cara, esse cara é preguiçoso? De jeito nenhum. Porque ele fala, né, que a gente tem que ser igual à água. O maior discurso dele, talvez a maior frase dele ali é Be Water, porque a água ela não tem forma,
Ela não tem como você... E ela responde de formas diferentes, a pressões diferentes, a temperaturas diferentes, e ela vai reagir de formas diferentes de acordo com essa... se a temperatura é alta, se a temperatura é baixa, ela vai reagir de uma forma diferente. Então, você não olharia para o Bruce Lee e falaria que ele é um cara preguiçoso, tudo que ele fez na indústria do cinema e também na parte esportiva e tal. Então, o lance é, descubra qual que é a tua motivação, o que vai te fazer para você se adaptar àquela situação. Be water, né? Seja água, para você se flexibilizar ali de acordo com aquilo que está sendo imputado, aquilo que está sendo trazido da situação. Muito interessante, Vini, e isso que você trouxe me fez enxergar sua transição da área de marketing para vendas por uma outra perspectiva ainda, né? A área de marketing tem o papel de construir estímulos, né? E você não se sentia tão confortável. A área de vendas, ele tem o papel de responder aos estímulos que o marketing lida, né? O marketing constrói estímulos produzindo leads, e a área de vendas pega esse estímulo e transforma em realidade, né? Então, quando você era encarregado por produzir estímulos, isso te soava meio estranho. Mas quando alguém gera os estímulos, que são os leads, você consegue transformar, você se adapta a esses leads e consegue transformá-los em vendas de uma maneira incrível. Muito legal. Jim, thanks for your question, man. Yeah, Great. no, thank you. I love your the thought of water, and I get the question all the time of how do you stay so calm when there's problems that go on in the webcasts? Because they always do. And I say, well, I've done so many of them that I'm ready for anything. Right. Yeah. So sometimes I have adaptability 7. So sometimes being ready, having the experience, right, allows you to be highly adaptable. Vinny, thanks for that answer. Yuri, why don't you wrap this up for us? Oh, great. Pessoal, então com isso a gente termina aqui o nosso Call to Coach. Se você tiver perguntas, você pode entrar em contato com a Inner. Aliás, nesse caso, você vai falar principalmente com o Vinícius ou com alguém do time do Vinícius. E aí você vai poder entender um pouquinho mais sobre o que é o desenvolvimento com base em pontos fortes. Se você estiver interessado em ser coach, você pode falar com o Vinícius, pode entrar no site da Inner, www.inner.com.br, e você vai ter todas as informações. Se você clicar lá no WhatsApp, você vai acabar falando com o Vinícius. E se você tiver alguma dúvida e quiser falar, quiser fazer uma pergunta para o Jim, é só escrever coaching@gallup.com, que o Jim e a equipe dele e o time da Gallup vão responder. Com isso, eu me despeço, já que o Jim me autorizou a encerrar. Eu me despeço, agradeço a presença de todos vocês e até o próximo Talentos em Ação Call to Coach. Tchau, pessoal.